Então vamos dar continuidade no capítulo 4, o médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Bem claro isso aí, né? Esse também eu acho que vai ser um ponto, se é que a gente pode dizer, sombrio para todos nós, né? Família. Vai pegar. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltar a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por um simpático desconhecido. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Para que um serviço de atendimento médico? Porque as pessoas adoecem. Adoecem o quê? Se é fumacinha. Então é corpo. O perispírito é corpo, dotado de órgãos, que adoece. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, fala. O corpo adoece, o perispírito adoece, envelhece. Não é? Esse adoecer é o adoecer do plano espiritual ou e também do que ele traz da experiência da Terra? O adoecimento é fruto da imperfeição da mente, assim como aqui na Terra. Então ele pode ser gerado tanto lá quanto cá, quanto se a soma dos dois. Sim, sim. A pessoa adoece aqui. O perispírito pode adoecer lá. Porque quando a gente fala lá, não estamos falando só da cidade nosso lar, estamos falando do umbral, a dimensão toda. Há espíritos que estão lá continuando fazendo barbaridades, não é? Criando problemas. Então, continuam do lado de lá enfermos, continuam adoecendo, piorando seus quadros. Não é? Mas, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que a matriz que origina as alterações são de nível espiritual, o espírito. Que através da mente, ele chega nos escaninhos finais. No caso aqui, nós encarnados, é o corpo físico. É o ponto final. É o corpo físico. Por isso que você adoece, não é? Em determinada área do corpo. No mundo espiritual, eles não têm corpo físico igual esse, mas tem perispírito, que também é um corpo semimaterial, como diz Kardec em O Livro dos Espíritos. Eu vou até fazer um ressalto aqui, porque é importante esse ressalto. A gente estuda, mas parece que não é que a gente não acredita. Eu reputo mais a dificuldade de a gente ler isso, no sentido de entender, de querer até trazer
para alguma coisa abstrato para o concreto. Não dá. Nesse momento que nós estamos encarnados, não dá. Quando desencarnarmos, nós vamos ver o perispírito concreto. Porque seremos nós. É o nosso corpo. Porque quando a gente fala, olha, o perispírito é matéria, o perispírito tem órgãos, as pessoas têm uma dificuldade de entender. Às vezes não entendem. Ou às vezes também não querem entender porque já leram em outros lugares, porque há pessoas dentro do próprio movimento espírita que falam que o perispírito é destituído de órgãos. Não tem órgãos coisa nenhuma. Que a literatura de André Luiz é fantasiosa e ficciosa. Não é? Então vamos continuando aqui. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, essa foi uma fala do Henrique Delune, o médico, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Percebe que a meia página atrás ele estava bem, né, igual nós. O ar entrando, o sol. Aí chega seu marido, fala um negócio, você já, pá, acabou aquele bom humor. Mesma coisa. O médico entrou e falou, poxa, que pena que você veio pelo suicídio. Já mudou. Não quero mais conhecer esse Henrique de Luna, não. Não gostei dele. Prefiro o outro. Não é? Vai vendo. Não é? Suicídio. Recordei as acusações dos seres perversos da sombra, que também falaram que ele era suicida. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano. Asseverei melindrado. Meu regresso no mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Ponto final. Essa análise de André Luiz, e é isso que eu quero enfatizar nesse capítulo, é a análise dos... Não a totalidade, porque a coisa tem mudado aos poucos, mas tem mudado. É a análise da totalidade dos médicos. Não é? Que vão nos observar apenas no campo da matéria, exclusivamente. E a amostra disso é tão verdadeira que nós estamos falando de um médico que falou, não, eu desencarnei, eu morri por causa que eu tive um câncer no intestino, que deu um problema, uma obstrução, pá. Agora vamos avançar. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Pronto, começou. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E olha, o médico, ele não quer nem saber se o André Luiz sabia ou não de perispírito. Pelo que dá para entender, né? Porque ele era um perispírito ali, o André Luiz. Então ele está falando, olha, aquele corpo que foi velado lá na Terra, que adquiriu uma enfermidade que te causou o desencarne, a causa não foi o que você está pensando. Tem origens mais profundas, que estão radicadas nesse corpo. Não é? E inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos. Então, câncer de intestino. E estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Ele tinha uma doença, a sífilis.
que ele deve ter pego por algumas leviandades. Ficou claro ou não? Não foi pegando o copo de cerveja de outro e bebendo, né? Que ele adquiriu a sífilis. Então, no campo da sífilis, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental, olha aí, no planeta, estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Captava vibrações destruidoras. Que depois, lá na frente, ele vai estudar as larvas psíquicas. Larvas psíquicas. Não é? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, o médico, a fala dele é baseada em conceitos espíritas. Às vezes aqui a gente vai fazer uma fala e que não, às vezes não é nem dentro do centro espírita, pode ser com algum companheiro fora aqui, em casa ou na... E você fala alguma coisa que tenha esse lexo, né, essa causa, essa relação, você fala, ih, lá vem você com esse negócio fanático de espiritismo. Mas é a causa, não é? Veja, às vezes você está fazendo esse tratamento médico, você já foi no centro espírita, às vezes tomar um passe, saber talvez a causa profunda disso? Não que vá se curar, não é? Porque às vezes a doença segue o seu curso. Mas ele fala aqui, ó, a moléstia talvez não assumisse características tão graves. Então ele está dizendo que se a gente se pauta por uma retidão de procedimento, de caráter, e procura nos manter dentro dessa dificuldade do nosso dia a dia, com pensamento positivo, elevado, nós estamos fazendo prevenção de doenças em nós mesmos. Prevenção no sentido dela não aparecer, ou até de ela aparecendo, que ela possa se manifestar. Porque nós temos mérito na contabilidade divina para trocar. Não é? A ausência de autodomínio, não tem nada a ver não dá para tomar remédio, né? Para autodomínio. A inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Isso nós fazemos todo dia, né? Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, esse parágrafo aí, claro que ao ser desdobrado num futuro que não vai longe, a medicina vai passar, o médico vai, no seu questionário anamnésico, ele já vai falar assim, mas você tem orado? Mas você pratica a caridade? Você tem ficado assim muito irritado frequentemente com os outros, com raiva? Você tem perdoado? Não é? A hora que a pessoa começar a... Porque quando perdoa sinceramente, é uma série de elos que são deflagrados, né? Intimamente. Quando você perdoa sinceramente. Você deflagra uma série de eventos fisiológicos positivos, quando você perdoa. O contrário é verdadeiro. Então, quando você perdoa, essa deflagração de eventos positivos, né, te poupa de muita coisa. Eu acho que até as estatísticas de ataque cardíaco vão cair na humanidade quando ela passar a perdoar. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado
foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos, com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Ele não afinou, não, né? Pelo jeito aí é desregado pra caramba, né? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Ou seja, ele não foi um espírito completista. Ele desencarnou antes da hora. Daí o diagnóstico. Essa frase aqui, ó. A longa tarefa, quer dizer, era para ele viver muito mais e trabalhar como médico, curar pessoas, que é o que lhe foi confiado pelos maiores da espiritualidade superior, foi reduzido. A longa tarefa teve que ser reduzida. Continuando, todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então é uma nova visão. Muitos já haviam lido o livro, já haviam tido contato com isso, mas para quem está conhecendo a primeira vez, não sei se aqui tem alguém que está vendo pela primeira vez, qual a dedução? Nós temos pouco ou muitos suicídios inconscientes dia a dia na humanidade? Uma maioria esmagadora. Veja, estados mentais, foi uma frase que eu anotei, e comportamentais agindo sobre o binômio saúde e doença. Tá? Então, isso é para a gente aprender com o Espiritismo. A ciência hoje está estudando exatamente isso. Está procurando exatamente esse ponto onde está, já tem assim, resultados às vezes clínicos ou visualizações ou casos assim individualizados que a pessoa fala, ó, melhorou por causa disso, né? Mas ele quer a ciência, tem que fazer isso, tem que estudar. Mas só que isso já vem sendo dito no Espiritismo, né? A ciência vai comprovar. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras no rosto, talhando-as conforme as situações. Isso é uma análise, né? Uma autoanálise. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Qual é o outro sistema de verificação das faltas cometidas? Vamos avançar um pouquinho para ver se a gente desenvolve esse raciocínio. Você entendeu, né? Deparava-se-me, porém agora outro sistema. Que ele falou do Código Penal humano. Para ele era o que servia. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Ou seja, esse novo sistema de verificação das faltas cometidas é a sua própria
consciência. Ele estava começando a despertar para isso. Mais uma vez, por isso que quem quer ser espírita, estudar, Emmanuel fala, é um libertador de consciências, o espiritismo. Tem gente que não está preparado para ter a sua consciência liberta. Mas tem que tentar melhorar todo dia, né? Porque se liberar a consciência, der consciência à sua consciência, a pessoa será levada, conduzida a querer ou modificar-se. Mas se ela não está preparada para isso, então ela abre mão dos conceitos que o Espiritismo nos apresenta. Ross, a gente chega num ponto em que, na verdade, quando a gente não observa a consciência, a gente está indo diretamente contra as próprias leis que o Espiritismo fala que estão gravadas na consciência. Onde está escrita a lei divina. Seria assim, o pecado seria, na verdade, o desvio dessa lei divina que você tem ali gravado, e aí a consciência ela vai te cobrar quando você tomar consciência da falta cometida. Em razão dessa afirmativa sua, muitos espíritos que desencarnam e aprontaram muito na Terra, desencarnam e ainda não pagam, não. Que a gente pensa assim, desencarnou, agora ele vai pagar tudo. Não. Porque ele ainda não tomou consciência dos erros. Aliás, ele desencarna e continua até pior. Uma hora ele vai ter acerto com o tribunal divino. Isso não tenha dúvida. Mas não é do jeito que o espírita pensa. Esse bandido aí, mataram ele. Agora, do lado de lá, vixe, vai arder. Não, às vezes não. Porque Deus, na sua lei, não fere consciência de ninguém. É no momento. Porque na hora que chega o momento, e a pessoa, adere a essa nova verificação, sistema, aí não tem volta. Aí não tem volta. Aí a pessoa, às vezes, começa a fazer uma autocobrança até maior do que ela tem capacidade. Aí é problemático. Aí eu recomendo até a leitura do livro da irmã Cidufo, Reforma Íntima Sem Martírio. Que é você fazer essa renovação, se encontrar com essa sua consciência sem martírio. Sem você ter uma cobrança, a tal nível que você extrapola e faz mal. Aquele instante espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas, a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. A comparação, hein? Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Vamos dizer, era requintes de crueldade que estava fazendo com o André Luiz. Chega a ponto de falar, olha, se eu tivesse me espetando, estava melhor que tomar nesse tapa, Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Tá vendo? Tem gente que discorda. Tá claro. O médico explicou. O espírito discorda. Assim como nas reuniões mediúnicas, você está argumentando com o espírito, ele discorda, não tem nada. O que você está falando está tudo errado. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Tem umas frases do André Luiz que você escreve um tratado, A falsa noção que ele tinha de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante.
era verdadeiramente um suicida. Perderam o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Agora vem um atenuante aí. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos, olha lá, e falou comovido: ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. No caso, a mãe dele. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida, inconsciente. Atenuou. Mas e o contrário? Do suicida consciente, não é? Mas tem. Consciente. O suicida é o que? O consciente é você. Eu, espírita, que sei tudo, vou lá e... Esse é o consciente. Ele não tinha consciência de que tudo isso provocaria nele, porque ele nem tinha ideia de espiritualidade. Vamos lá. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente os teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Aí ele falou, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso. Ele está dando aí a receita de como é a volta de um espírito que errou. Se arrepende, tem remorso e depois tem que reparar. Sim, Robson, a partir do momento que a pessoa se arrepende, o espírito se arrepende e toma consciência do que fez, do que causou, ele está pronto para a mudança, né? É um bom primeiro passo. Ele está pronto para tomar uma nova história, uma nova... Isso não significa que ele terá êxito fácil. Porque ele vai reencarnar e esquece tudo. Bom, nós assim concluímos então esses 2 capítulos. Já estamos assim sabendo, né, da situação do André Luiz como um espírito suicida, nos revelando aí uma faceta nova, né? Tomar mais cuidado com as nossas emoções. Aquele desenhinho lá que aparece hoje é super legal, né? Ele retrata bem essas emoções aí que podem ser destruidoras, mas também podem levantar-nos. É uma análise nova, diferente, né? Que veio desde 1943. Está aqui já. Se a pessoa não cumpre, que quando eu falo pessoa, somos nós, né? Não são os outros. E na semana que vem a gente vai avançar, vai entrar o Lísias, que vai ser um grande amigo do André Luiz, no capítulo 5 e no capítulo 6.